Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do YouTube do Centro Espírita Allan Kardec, na cidade de Campinas. Nesse momento nós vamos iniciar uma preleção, mas eu gostaria que antes desse início nós todos fizéssemos uma breve prece para que nós possamos nos envolver melhor com o assunto e tirar o maior proveito com o auxílio do nosso Mestre Jesus. Querido Mestre Jesus, somos muito gratos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos neste momento acerca do Teu nome. Que possamos ter os nossos corações abertos para que tudo aquilo que aqui for colocado nós possamos tirar o máximo proveito, fortalecendo assim a nossa confiança, a nossa serenidade e a nossa jornada no caminho do bem. Se conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre. Bom, então, hoje a nossa reflexão ela será sobre alguns tópicos do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele tem o seu título como Bem-aventurados os puros de coração. E logo no início do capítulo, nós já temos a bem-aventurança que nós podemos encontrar em Mateus, no capítulo 5, versículo 8. Ela diz assim: Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, nós vejamos assim como Jesus nos apresenta uma condição importantíssima em tão poucas palavras, que nós precisamos ter para que haja a relação nossa com Deus. Precisamos que o nosso coração esteja puro para que nós possamos perceber a presença de Deus em nossas vidas. Mas e aí, a gente pode até perguntar, o que significa ter um coração puro, né? Como que eu poderia ter alguma referência que me possibilite saber o que eu preciso para ter essa condição, para ter esse coração puro, né? Aí, na sequência desse texto, no mesmo capítulo ali, nós temos uma outra passagem de Jesus, né, que nós encontramos no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículos 13 a 16. E lá, nessa passagem, diz assim que um grupo de crianças foi levado até o mestre, né, para que Jesus, né, para que ele as tocasse. Os pais levaram para que eles já começassem a ter o contato com Jesus, seus conhecimentos, seus exemplos, e pediu para que as tocasse. Mas os discípulos, eles estavam ao redor de Jesus, afastando dele, né, e de uma maneira que não era muito gentil. E aí Jesus, ele diz no texto que ele ficou zangado, né? E aí ele falou assim: Deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Então, desta maneira se apresenta a referência que nós precisamos. Precisamos que ter o coração puro como o de uma criança. E percebamos que Jesus não disse que o reino de Deus é das crianças, mas sim daqueles que se assemelham a elas. Mas então, por que as crianças, né? Então, vejamos. Ter um coração puro significa ter um coração simples e humilde. O oposto desta condição é um coração com orgulho e egoísmo. Então, Jesus faz esta relação com a criança porque a criança ela ainda não teve o contato com as relações humanas de uma maneira mais prolongada. E
Óbvio, né? Por causa do devido ao pouco tempo que a criança teve ainda nesta existência. E aí, consequentemente, ela não teve tempo de desenvolver essas características negativas, despertar essas características negativas. É certo que uma criança, na grande maioria das vezes, né, ela é o quê? Ela é um espírito que veio para essa existência com as suas imperfeições e com os seus compromissos a serem cumpridos para essa existência aqui. Mas, neste estágio que ela se encontra, ainda ela não apresenta essa condição. Então, é muito importante que nós combatamos dentro de nós o egoísmo e o orgulho. Então, baseado nisso, é dessa forma que é importante que nós vamos mergulhar nesses comportamentos tão limitantes, vamos entender bem o que seriam esses comportamentos que podam o nosso desenvolvimento, para que nós busquemos forças e um bom entendimento para retirá-los dentro de nós, ou que pelo menos nós possamos ir reduzindo de maneira constante ao longo das nossas vidas. Então, egoísmo, ela tem sua origem na palavra ego, né? E ela é uma palavra muito recente. Essa palavra latina vem de ego, quer dizer para eu, e foi usada pela primeira vez em meados de 1700, mais ou menos, na Enciclopédia Francesa do Iluminismo, né? Então, algumas definições apresentam essa palavra como o comportamento das pessoas que falam muito delas próprias, que falam muito das suas virtudes, da sua vida e de tudo o que lhes acontece. E pegando uma referência, né, do dicionário, né, no dicionário está assim: egoísta é aquele que só trata dos seus interesses. Egoísta é aquele que demonstra falta de sentimentos altruístas, sentimentos ao próximo. É aquele que se considera dotado de qualidades superioras às dos demais. Imodesto, ou seja, que não é modesto. Pretensioso, vaidoso. Então são essas as características que diz a palavra egoísta. Então, já o orgulho, ele tem os dois sentidos, o positivo e o negativo. Então, vamos explicar primeiro o positivo para não ter confusão. Então, o orgulhoso que tem um sentimento positivo é quando daquele que alguém faz um gesto reconhecidamente bom e a gente diz assim: nossa, estou orgulhoso de você. Então, isso é um motivo bom, né? Falou: nossa, você fez esse gesto bonito, nossa, como eu estou orgulhoso de você. Fiquei enaltecido do que você fez. Mas o que a mensagem de Jesus nos transmite é o sentido negativo da palavra orgulho. E aí sim, o orgulho tem origem no termo orgulho, que do idioma catalão é característica de alguém que tem um conceito exagerado de si próprio. Então, orgulho é um termo pejorativo quando se refere a um sentimento excessivo de contentamento que uma pessoa tem a respeito de si mesma, de acordo com as suas características, qualidades e ações. Então, a partir de todos esses conceitos, de todos esses sinônimos que nós pudemos verificar, tanto o orgulho e a vaidade eles têm, na sua essência, o princípio de cada um achar, de cada pessoa que é egoísta, que é orgulhosa, de cada um achar que é maior e melhor do que o seu semelhante. Enquanto que Jesus, com toda a sua bondade, com todo o seu amor, doçura e principalmente com todos os exemplos que ele nos transmitiu, sem exceção, ele quis dizer que somos todos iguais. Então, retornando nossa reflexão acerca da relação pureza de coração e criança, então a gente pode pensar: por que será que a criança não manifesta desde o início as tendências que ela realmente possui, das heranças que ela trouxe de outras existências, né? Então aí a gente vê como a obra de Deus é perfeita. A criança,
ela necessita de cuidados especiais ao nascer. Aí toda aquela fragilidade, aquela doçura, faz com que os sentimentos acerca daquele pequenino ser sejam envoltos de amor. Caso esse pequenino já viesse com um modo de agir assim, mais embrutecido, mais de acordo, trazendo as suas heranças já à mostra, um caráter viril, alguma postura que tivesse relação com o seu passado, aí essa ternura seria muito mais difícil de brotar nos corações de todos aqueles que rodeiam a criança, daqueles que cuidam. E menos ainda, em muitos casos, vamos imaginar, se fosse possível saber quem aquele serzinho realmente foi. Então, isso acontece porque a condição de corpo, no princípio da nossa existência, então quando nós somos bebês, ela tem uma estrutura mais debilitada, né? Mais frágil, que requer cuidados. Então, isso faz com que o espírito, no período em que esteja se processando o seu retorno, ele vá perdendo a consciência de si mesmo mais e mais. E desde o princípio da concepção até o nascimento, essa consciência vai diminuindo. E aí todas as suas faculdades, elas vão se conservar em um estado latente lá. Um dia elas vão eclodir. E ele fica numa espécie de sono. Aí, ao retornar a essa existência, aí todo esse processo faz com que haja essa regressão. Só que vai ser retomada somente após o desenvolvimento do corpo e o contato com as suas experiências do dia a dia, e isso após vários anos. Até então fica essa condição de pureza a que o nosso mestre se referiu. E nesse capítulo, nós temos duas mensagens que aprofundam a reflexão acerca deste tema. A primeira delas, né, de João Evangelista, ela nos traz que Jesus também quis alcançar com esse convite, com a forma com que ele expôs, com que ele colocou, aos corações puros como os das crianças. Ou seja, a todos aqueles que se encontram nas aflições da vida, onde a esperança não está ao alcance. Então, isso era um chamado também à infância intelectual da criatura já formada. Ou seja, a todos aqueles que se encontram fracos, a todos aqueles que se encontram desiludidos, aqueles que se encontram envolvidos no vício. No seu chamamento, a intenção era alcançar a todos aqueles a que se atirem súplica a Deus, de braços abertos, pedindo a Deus o remédio para suas dores, e a todos aqueles com o coração sincero para querer evoluir para um outro nível, para um outro patamar, da mesma forma que uma criança também se atira confiante nos braços do seu tutor, daquele que cuida, sem medir as consequências, mas certo do aconchego daquele que recebe nos seus braços. Na outra mensagem, um espírito que se denomina como um espírito protetor. Ele faz uma apresentação belíssima sobre essa passagem. Ele faz assim uma colocação, ele diz: deixai que cheguem as crianças até Jesus, pois ele tem o leite que fortalece os fracos. Lá diz assim: deixai que cheguem todos os tímidos e tolos, que será dado amparo e consolação. Deixai chegar os que são ignorantes, que eu os esclarecerei. Deixai que cheguem os que sofrem, pois eu ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e revelarei o segredo das feridas. E aí, depois disso tudo, a gente falando assim, e qual seria esse remédio?
qual seria este esclarecimento? Qual seria este consolo? A gente pode resumir tudo isso em amor e caridade. Nada mais foi do que o amor e a caridade que quis dizer. Que o amor e a caridade, cada dia mais fortalecido em nossos corações. Existe uma relação inversamente proporcional em relação ao amor e o sofrimento. Quanto mais desenvolvemos o amor dentro de nós, o sofrimento diminui. Quando o nosso coração está em uma sintonia profunda com Deus, o nosso espírito se abre para uma condição na qual nós conseguimos entender que nós não estamos sós, que não existem dores. Não existem dores imensas até como outras pessoas sentem. Que todo problema se resolve no final. Muitas vezes não da maneira com que nós planejamos, é verdade. Mas da maneira melhor e mais adequada para cada um de nós. E a caridade é frequentemente denominada entre os espíritas, no meio espírita, como o amor em movimento. Porque quando nos propomos a fazer a caridade, nós saímos da nossa condição e nós fazemos um movimento em direção ao amor. Se a gente vai até alguém levar comida àquele que tem fome, se nós vamos agasalhar quem tem frio, nós estamos movendo o nosso corpo literalmente para fazer o bem. Mas não esqueçamos, e quando a gente silencia diante de uma ofensa, pois a gente sabe que a discussão não irá levar a nada, deixando para que com sabedoria e fé, no momento mais adiante, as divergências vão se ajustando de maneira ordenada, coerente e pacífica. Isso posto, também não seria caridade? Também é. Então, queridos irmãos, que nós possamos, a partir desse momento, nos esforçar intensamente para termos o nosso coração puro. Que nós tenhamos a pureza das crianças como exemplo e as ações e ensinamentos de Jesus como referência. Sejamos humildes, simples e caridosos. Isso nos trará leveza em nossas vidas e, contrariamente ao que podemos pensar, nós nos tornaremos mais fortes e mais confiantes. Que possamos fazer da nossa vida uma caminhada contínua de evolução, pois, na verdade, isso é o importante. Que nós possamos seguir nessa estrada e conseguirmos, ao longo dela, a gente conseguir olhar para trás nessa caminhada e percebermos que estamos nos tornando seres melhores, mais tolerantes, mais fraternos, mais serenos, com a esperança sendo fortalecida. E, como a própria reflexão de hoje nos convida, menos orgulhosos, menos egoístas, com o coração mais puro, sempre na certeza de que a mensagem de Jesus estará cada dia mais presente em nossos corações. Bom, nesse momento, concluída a reflexão, nós vamos aproveitar esse momento de união que todos nós conquistamos e vamos fazer uma vibração. É um momento onde a gente vai juntos unir os nossos pensamentos e vamos, de uma maneira bem breve, bem simples, mas com muito amor, dividir, compartilhar com aqueles que amamos, que estão próximos a nós,
o nosso amor. Então, vibremos juntos. Em sintonia com Jesus, nosso Mestre amado, com todo o seu amor. Vibremos no primeiro momento aos nossos lares, lá nas nossas casas, local onde nós temos as relações mais profundas. Que esta nossa vibração envolva a cada um que lá vive, que possa envolver a todos com muita paz, com muito amor, com muita serenidade. E agora vamos vibrar também, aproveitar esse momento, para que cada um em especial possa imaginar, pensar na pessoa que está precisando de alguma ajuda, que está passando por um momento de desequilíbrio, de dificuldade, de qual ordem for, não importa. O nosso momento agora seja um momento de doação de amor. Que esta vibração toque essa pessoa em especial que nós estamos mentalizando. E que essa nossa vibração de amor possa levar ao equilíbrio necessário, à harmonia, à coragem de seguir e à luz diante de si, para que ela consiga enxergar o melhor caminho para a sua jornada. Graças a Deus. Então, mais uma vez, agradecido por essa oportunidade de todos e convidamos para que estejam sempre presentes no nosso canal, vendo a tudo aquilo que podemos oferecer a todos. Muita paz.